Graça e paz, amados. Novamente eu, Jaqueline Batista, do canal Tempo com Deus. Eu espero que você comente, compartilhe, deixe seu like, seu comentário e passe a me seguir. Eu quero falar aqui algo que eu passei, por essa parte, mas vou voltar para dizer como tudo começou. O chamado de Josué, né? Tudo começou quando Moisés alcançou a terra prometida. Deus chegou, né, ao ponto que chamou Moisés e Moisés, ele viu a terra prometida de longe. Então, Deus levou Moisés para uma colina e mostrou lá. Você está vendo lá, Moisés, aquela terra? Ele estou vendo. Essa terra eu vou dar para o meu povo. É uma terra boa, que emana leite e mel. É uma terra que tem rios, né? Uma terra boa. Perdão, amados. Uma terra boa que o meu povo vai crescer, tanto em números quanto em força e vigor. Quanto força e vigor. Então, aí Moisés pegou, Deus orientou Moisés como fazer, para ver como era aquela terra. Então Moisés tinha 12 tribos em Israel, naquele povo tinha 12 tribos. Josué escolheu um de cada tribo, dentre eles tinha 10, dos 10 tinha mais dois, que era Josué e Calebe, e esses 12 homens, um de cada tribo, foi lá nessa terra para ver como era e trazer um relatório, cada um ao seu olhar, cada um à sua maneira. E quando eles voltaram no tempo determinado, os 12 estavam ali junto com suas tribos. Os 10 deram vereditos que a terra realmente era boa, é uma terra agradável, mas tinha homens de tamanhos de gigantes e eles não tinham como vencer esses homens, porque eram numerosos, fortes e grandes. Eles não tinham como vencer isso. Aí Josué e Calebe disseram a mesma coisa. Não, realmente sim, sim, Moisés, a terra é boa, a terra é agradável, os homens são grandes, são numerosos, mas nós temos conosco o Deus de Israel, né? Nós temos conosco um Deus que luta nossas batalhas. Então eles deram o mesmo laudo, certo? Dos outros 10, mas a perspectiva de vitória. Ou seja, grande é a peleja e grande será a vitória. Então foi nessa percepção que Josué e Calebe disseram a Josué. E Josué a Moisés. E Moisés, claro que ele sabia, né? Porque ele tinha um contato muito pessoal com Deus. E naquele instante Deus deu uma sentença, né? Que todos que disseram aquele relatório contra, né, a perspectiva de vitória do próprio poder, porque assim, o povo, os 10 espias, automaticamente anularam o poder de Deus, amados. Anularam tudo aquilo que Deus tinha feito por aquele povo. Porque aquele povo viu mar abrir, viu água jorrar de pedra, de rocha, viu o Jordão se abrir, viu o tempo parar. Aquele povo tinha visto tantos milagres, ainda assim estava na dúvida do poder de um Deus tão grande que é o nosso. Então Deus, ele falou assim, olha, desse povo não vai entrar ninguém. Até que o último morra, não entra ninguém na terra, naquela terra. Só vai entrar quando Deus faz. Vamos purificar esse povo. Então só entrou dos 10 espias, Josué e a família dele, e Calebe e a família dele. Foi injusto, amados? Eu não creio que foi injusto. Porque você vê um Deus tão grande, de perto, saber que Deus tem um poder
de mudar a sua vida, mudar a sua sorte, um Deus que abriu. Você viu, amados, nossa, acho que eu não tenho nem o que dizer sobre isso. Então Deus, ele puniu o povo sim, sem dó, sem piedade, puniu o povo sim. Eu acho que tinha até um certo direito, porque você duvidar de um Deus que fez tanta coisa é anular a sua identidade. Porque se o povo estava se o povo ia alcançar aquela terra prometida, se o povo estava liberto do Egito, foi porque Deus levantou um libertador, depois levantou um segundo líder. Deus, ele fez tanta coisa para aquele povo ter uma vida boa e agradável, e aquele povo ainda assim não agradecia a Deus. Da mesma forma somos nós hoje em dia, amados. Deus, ele faz bem para nós o tempo todo. A gente que não consegue ver a bondade do Senhor. E às vezes, amados, não é riqueza não é uma casa luxuosa, não é um carro luxuoso. Muitas vezes não é questão de ter um marido top, modelo, uma mulher top, não. Às vezes, o que a gente só precisa é de uma boa noite de sono e acordar em paz. Olha, isso para mim é inegociável. Porque no que adianta você, como a Bíblia fala, você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que adianta seu carro importado se tu não consegue dormir, meu amado? Do que adianta você ter um homem top, um homem bonito do seu lado, mas que trai você, que lhe agride, que não lhe vê, que não te respeita, só para ter numa foto de um perfil um homem que não é seu inteiramente. Às vezes, aquela coisa mais simples, mais singela, com menos beleza, vai te fazer 1000 vezes melhor do que aquela coisa tão grandiosa. Exemplo, eu comprei essa garrafa original, foi uma fortuna. E realmente ela cumpre o que promete, ela gela, não. Mas tem garrafas que faz a mesma coisa e mais barata do que essa. E tem o mesmo propósito, de gelar a água por 12 horas, se for algo quente, por 8 horas. A questão é o quê? Marca. A questão é o quê? Fama. A questão é o quê? Divulgação na internet, mas tem outras garrafas com menos fama, com menos valor, que faz a mesma coisa e faz o mesmo efeito. Então, às vezes, não é o valor, é o que ele nos traz, é o que ele nos faz. E o nosso Deus, ele sonda corações. O nosso Deus, ele sabe quem nós somos. Então, não adianta eu chegar aqui com uma oratória legal, mas eu não vivo aquilo. Então, muitas vezes, amados, Deus só quer isso de mim e de você. A questão de obedecer, parar. Aquele olhar que Josué olhava assim, não, Moisés falava com Deus, mas Josué falava com Deus através dos sacerdotes, mas Josué também falava com Deus. Ele não tomava uma decisão sem consultar o Senhor. E muitas vezes, você e eu quebramos a nossa cara em relação a tantas coisas bobas que devíamos estar hoje tranquilos porque não consultamos ao Senhor. E não esperamos a voz do Senhor, porque às vezes Deus fala imediatamente e tem vezes que Deus não fala. Tem Deus que demora uma semana, um mês, um ano para se manifestar. E é isso. E a gente não quer esperar o tempo do Senhor para a nossa vida. E por isso que muitas vezes pagamos um preço muito alto pela questão da desobediência. Concluo esse estudo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, do resumo de Josué. Tem muito mais, amados. Só você pegar ler o livro de Josué. Ele é incrível, impressionante. E você vai aprender muito mais lendo do que ouvindo. Que Deus te abençoe.